Eu valorizo muito ter as indústrias e as empresas, as agroindústrias e as empresas, as cooperativas próximos de nós. Eu acho que a gente todos precisam dessa ligação, e eu valorizo muito isso desde o início. Eu acho que todos têm um papel importante, e sozinhos a gente não consegue os resultados que a nossa avicultura, por exemplo, precisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei aonde estão todos os nossos seguidores hoje, mas eu estou em Portugal e aqui de Portugal eu tenho a honra hoje de receber a professora Catarina Stefanello, que também é host, então vai ser uma conversa bem amigável com essa super profissional da indústria avícola, jovem, que está começando aí um monte de trabalho, já sendo uma expoente, né, nessa situação no Brasil e no mundo. Obrigada, Catarina, pelo teu tempo, por estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço. Primeiro te cumprimentar, dizer que a gente fica feliz, né, de estar comemorando, de certa forma, os nossos 100 episódios, né, passando deles. Dizer que é um prazer, talvez, poder falar um pouco do outro lado, né, e ao mesmo tempo usar essa oportunidade para agradecer as pessoas, né, que aceitaram os nossos convites, né, que se disponibilizaram, as pessoas todas que escutaram a gente de algum lugar ou assistiram, né, nos acompanharam durante todo esse tempo. Então, acho que a gente se encontra hoje, além de ter o benefício da gente conversar, acho que a gente tem o benefício também de agradecer, né? A gente tem a oportunidade de agradecer todas essas pessoas que estão caminhando conosco, participando desse projeto bonito. Você tem toda a razão, né? Agradecer esses 100 episódios aí que a gente está comemorando no podcast Aviário, assim, que foi para mim uma experiência muito legal, porque eu conheci muita gente, ouvi histórias fantásticas, né, Catarina? Eu acho que contigo também aconteceu a mesma coisa. Então, realmente agradecer a todo mundo que participou, que está escutando, como você diz, e o pessoal da organização aí que está sempre nos dando apoio, né? O pessoal do Aviário, realmente, acho que eles fizeram uma inovação de trazer isso de uma forma mais palatável para o momento que a gente está hoje, né? Na avicultura. Encaixa muito bem, né? E os feedbacks têm sido muito positivos. O pessoal realmente aproveita e fica muito interessado, né, com as nossas conversas. Então, tem todo mundo envolvido, acho que merece o nosso parabéns hoje, representando essa nossa conversa também. Em busca do ambiente ideal para sua produção, a Aquece oferece aquecimento especializado, totalmente automático para a produção animal, garantindo distribuição uniforme de calor. Mais de 12 anos entregando soluções eficientes em todo o Brasil. E também, né, porque eu acho que a gente aborda temas que esclarecem muita coisa, né, para as pessoas e tira um monte de entendimento que não é o melhor, né, ou que às vezes as pessoas têm algum preconceito até com a carreira, né, de trabalhar na área de avicultura. Às vezes, pelo menos você é professora, né? Eu fui professora há muitos anos e eu vi uma certa dificuldade até de engajar o pessoal para trabalhar em avicultura, né? Eu acho que esse podcast pode ajudar bastante também a melhorar esse aspecto, né, de a gente atrair mais gente para essa área que é altamente tecnológica, né, Catarina? Não é uma coisa... mesmo, é. E falar assuntos talvez não técnicos, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes os que não são técnicos são aqueles que a gente se motiva mais, né? Exatamente. Eu, às vezes, quando fiz as entrevistas, tinha muito aprendizado, assim, das pessoas, do modo de vida, e isso é bem legal. E hoje também aqui, com essa oportunidade de aprender com você, queria que você contasse para a gente aí da onde saiu a Catarina Stefanello, como é que você entrou na área da avicultura, conhecer um pouquinho de você também. Você pode contar aí para a gente um pouquinho?
Eu vou tentar, né, ser um pouco breve, porque lógico que em cada lugar a gente tem tanta coisa para falar, mas nós como hosts a gente sabe que o tempo ele é curto e ele passa muito rápido, mas basicamente assim. Eu saí do interior do Rio Grande do Sul, de uma família de pequenos produtores rurais, e vi muitos dos meus colegas ficando para trabalhar nas pequenas propriedades. E aí eu acho que a gente reflete sobre várias coisas, né? Primeiro, essas pessoas que talvez gostariam de ter estudado e não puderam e ficaram lá. A importância do estudo, né, para muitas dessas famílias. E uma família como a minha, na minha casa, que eles sempre acreditaram que o estudo era o caminho. Então, estou eu aqui, lá, com os meus 3 pós-doutorados, indo para vários lugares, porque eu acho que desde o início era isso que eu sempre fui muito estimulada a fazer, a estar sempre seguindo esse caminho de aprender com as pessoas e aprender com as experiências da vida. Fiz curso técnico, me formei em zootecnia na UFSM, comecei desde o primeiro dia a gostar, principalmente de nutrição animal, desde o primeiro semestre a trabalhar com avicultura. A nutrição, ela sempre me fascinou, assim, eu acho que talvez a gente tenha que fazer uma homenagem, digamos assim, ao professor Zanella e dizer que ele faz muita falta aqui, que ele era a pessoa que estimulava muito as pessoas a gostar da zootecnia aqui em Santa Maria, né, onde eu voltei a trabalhar. Enfim, depois fui para a agroindústria, trabalhar com reprodutoras pesadas, né, com matrizes, e eu vi de certa forma que trabalhando com extensão eu gostava, mas eu queria talvez estudar mais, né? Voltando aquilo, desde sempre, né? O objetivo era ir crescendo na nossa profissão e buscando coisas novas. Então fui fazer mestrado, fiz meu mestrado em Maringá com poedeiras, né? Então saí das matrizes, fui trabalhar com poedeiras. E eu sempre acreditei muito que a gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto, né? Então, ir trabalhar com poedeiras no Paraná, depois de ter morado no Mato Grosso do Sul, sendo gaúcha, me fez aprender pessoalmente muitas coisas. Então, o nosso, talvez pensar aquilo que essas oportunidades, aquilo que a gente está vivendo, talvez em cada um desses locais, o quanto que pessoalmente a gente cresce e aprende, né, com as pessoas. Aí, nesse momento, com o mestrado, eu vi que o mestrado não era suficiente, precisava fazer doutorado. Vou fazer doutorado na URGS, com o professor Sérgio Vieira, e eu acho que a questão profissional precisa ser ressaltada, né, numa trajetória, principalmente de trabalho em equipe, de um crescimento profissional muito grande, dos meus melhores colegas, meus melhores amigos que vieram da URGS. Então, assim, eu agradeço muito as oportunidades que eu tive. Fui para os Estados Unidos, fui aluna visitante na Purdue, e eu lembro que eu trouxe muitas coisas de lá, sabe? Eu aprendia coisas que seriam úteis para o meu final do doutorado, então eu fui alguém que foi lá aprender coisas para trazer para o nosso país, acho muito legal isso. Fiz pós-doutorado, então, na época que se falava basicamente se falava muito de miopatias peitorais, uma oportunidade para o pessoal da universidade se ligar às empresas e resolver problemas da indústria, então, extremamente prático. E depois, assim, não sei, não era um objetivo desde sempre, eu tinha muita dúvida, eu nunca me encaixei muito, talvez, como uma professora, eu tinha dificuldade de aceitar que eu estava virando professora, porque eu sempre me vi muito mais como pesquisadora, mas, enfim, surgiu a oportunidade de estar aqui. Voltei para os Estados Unidos depois, agora 2022, 2023, porque eu acredito que a gente precisa conhecer pessoas e que a gente precisa aprender coisas novas, né, e se atualizar, principalmente como pesquisador. Então, hoje aqui eu trabalho na UFSM, principalmente com tudo que envolve nutrição de aves, ingredientes, exigências nutricionais, aditivos, rações, projetos de extensão com agroindústrias, e eu valorizo muito ter as indústrias e as empresas, as agroindústrias e as empresas, as cooperativas próximos de nós. Eu acho que a gente todos precisam dessa ligação, e eu valorizo muito isso desde o início. Eu acho que todos têm um papel importante, e sozinhos a gente não consegue os resultados que a nossa avicultura, por exemplo, precisa.
Não faz nada. Eu, assim, você é uma pessoa jovem, né? E já tem toda essa experiência. E eu acho que você tocou no assunto aí. O Zanella também, para mim, foi super importante, porque eu também saí de Santa Maria e ele estimulava muito, né, o estudante a se integrar dentro da própria universidade, fazendo pesquisa e interagindo, né, com a indústria, uma indústria que vai se envolvendo com a universidade, né? Esse é um ponto. Nós estamos hoje fazendo essa gravação no mês de outubro para celebrar os 100 anos, os 100 anos, não, os 100 episódios do Aviário e é o mês dos professores, né? Então, assim, você também, parabéns pelo Dia dos Professores aí, que está sendo comemorado nesse mês, e esses professores que nos incentivaram, né? Como o Zanella, o Sérgio, né? Que você comentou, eu também tive muitas, e são muitos outros professores, né? Que nos influenciaram. E eu fico pensando, assim, Catarina, essa relação com a indústria, né? Eu, durante o tempo que eu era professora, eu sempre tive, desde o começo, né? Porque quando eu terminei quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz uma publicação que teve tanto impacto que eu fui chamada por uma empresa para começar a trabalhar com ela. E quando eu entrei na universidade, eu já tinha tido essa experiência, como você, né? Você não foi direto para a universidade, você passou, né, pela indústria. Então, quando você volta para a universidade, você vem com uma visão assim de que tem que trazer o retorno para a sociedade na forma de essa comunicação, dessa interação, né? E a gente sabe que existe um preconceito, né, às vezes mais visível, às vezes menos, dos professores que fazem essa interação dentro da escola pública brasileira. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, da importância dessa relação com a indústria, do quanto isso traz de benefício tanto para a universidade, para o professor, para os alunos e para a sociedade. Eu acho que isso aí nunca é demais falar, porque eu acho que as pessoas não conseguem ter essa visão tão ampla como alguém como você que todo dia vive isso, né? Eu acho que nós somos cobrados, assim, por muitas coisas, né? Pensar. Primeiro, nós somos cobrados por formar pessoas, né, cobrados pela sociedade, nesse retorno que a gente dá desse nosso trabalho primário, que às vezes é aquilo que eu falava, eu tive que refletir muito para me encaixar a ser uma professora, que a partir do momento, né, que a gente é professora, a gente continua tendo essas características relacionadas a isso a vida toda, no sentido de formar profissionais que estão indo para o mercado de trabalho, que o mercado de trabalho precisa. Como que eles vão conseguir se formar melhor, talvez? Tendo oportunidades, tendo aulas práticas, participando de projetos de pesquisa, enfim. E eu sou muito feliz aqui em Santa Maria, acho que em todo lugar a gente tem pontos positivos, que é o perfil dos alunos daqui, a gente está no interior, e eu acho que tem vários, talvez, que sejam parecidos comigo, em que a graduação deles, a formação deles, o trabalho vai ser o sustento, né? Eles precisam se formar bem. Não adianta só o status de uma determinada universidade, isso não garante nada, mas eles precisam se sustentar a partir do trabalho deles, e é isso que eles vão fazer, formados em zootecnia, veterinária, agronomia. Então, assim, eu tenho a felicidade de ter pessoas sobrando, querendo trabalhar comigo, porque hoje em dia, eles querem ter experiências, e eles sabem da importância dessa experiência. Agora, isolados, a gente não consegue fazer nada. Então, acho que é isso a questão de trabalhar de forma que eu estou fazendo algo aplicável, que vai solucionar um problema, que vai ajudar a nossa indústria. Sozinha, numa instituição, eu não consigo isso, porque os recursos que a gente recebe governamentais são nada, né? Insuficientes para fazer qualquer coisa, e quem que vai dar esse suporte? São as nossas empresas. Então, eu sempre falo muito assim, quando alguma empresa multinacional, nacional, me procura para desenvolver alguma tecnologia, para registrar algum produto, para testar,
né, para definir quantidade, para avaliar efeitos em desempenho, saúde intestinal. Na verdade, a demanda ela não é só dela, né? O interesse não é só da empresa, o interesse ele é da nossa agroindústria que está precisando utilizar isso, né? Só que essa relação talvez, no mundo ideal, seria melhor se nós conseguíssemos ter isso muito mais próximo, né? De ir nas agroindústrias, talvez com mais facilidade. Eu tenho feito isso, eu acho que o meu retorno dos Estados Unidos me ajudou muito a não só fazer projeto aqui, mas fazer projeto de novo, mais próximo das agroindústrias. Então, tem várias pessoas participando, né? Eu sou muito bem acompanhada, né? Eu sempre falo, quero agradecer a todos esses profissionais que nos procuram para desenvolver projetos conosco, porque é extremamente importante. E tem mais uma cobrança, talvez, que tenha a ver com a indústria, porque, assim, não adianta nada eu fazer uma pesquisa que não tem aplicabilidade, tá? Mas, primeiro, pode ser que não tenha aplicabilidade agora, só que eu preciso ter o olhar no futuro, de repente daqui 5 anos, daqui 10 anos, isso vai ser interessante para nós. Então, na verdade, o que a gente também é cobrado é em termos de não deixar o trabalho que a gente faz parado na nossa mão, ou talvez só em benefício de uma determinada empresa. A gente precisa publicar isso, e precisa publicar isso com qualidade e com rapidez. Então, eu acho que a gente busca muito e é cobrado muito por essa métrica de realizar trabalhos completos, onde as análises que a gente faz, elas se explicam e elas tentam explicar ao máximo os resultados para que tenha uma qualidade científica, que tenha rapidez, que talvez do brasileiro essa é a maior dificuldade. Então, assim, acho que a gente se orgulha muito. Eu, por exemplo, esse ano a gente fez um experimento com todas as suas análises, as suas coletas. O produto ele foi registrado, está sendo comercializado para uso aqui no Brasil e o artigo está publicado. Então, em 10 meses, é um cenário, assim, excelente. Qual que é a nossa dificuldade, às vezes, de muitos pesquisadores? Ter o tempo para que isso não fique parado no meio do caminho e ele realmente resulte na parte final, que é algo disponível globalmente, para que todas as pessoas tenham acesso a isso que a gente está fazendo, já que não é algo só para nosso domínio, né, digamos assim. Eu acho que você tocou num ponto super interessante, assim, que às vezes a gente não percebe, que é vou trazer sustentabilidade, porque eu gosto dessa palavra, por mais que todo mundo morre de medo e acha que isso aí é jargão. Eu acho que a gente tem que só aprender a usá-la um pouquinho mais. Então, assim, quando a gente fala em sustentabilidade, assim, todo mundo tem que ser sustentável, sabe? Eu penso que todo mundo tem que ser sustentável desde que você acorda de manhã até a hora que você vai dormir. É difícil que você seja o tempo inteiro, mas tenta ser sustentável o tempo inteiro. E se fala muito, assim, da indústria ser sustentável, se fala muito, assim, principalmente indústria, né? Ninguém fala, assim, muito das pessoas, mas cada pessoa por si tem que ser sustentável, mas quase ninguém fala da sustentabilidade das universidades públicas, né, Catarina? Eu acho, assim, o que é a sustentabilidade da universidade pública, considerando os três pilares, né? A economia, o social e a parte de ecossistema, de ambiental. E quando o professor vai ali só dar aula, para mim, ele não está sendo sustentável. Ele está deixando parte dessa sustentabilidade. Não sei se você consegue desenhar o teu trabalho nesses três parâmetros, assim, até para a gente conseguir demonstrar para as pessoas, assim, a diferença de ter um profissional sustentável, né? Porque, assim, existe muito uma áurea do professor que só dele ser professor ele já vira um ser, assim, intocável, né? Mas se você pensar de uma forma bastante fria, que é fria a questão da tua posicionamento no mundo, a universidade também tem que se posicionar de forma sustentável. Então, assim, você consegue falar um pouquinho disso e, de repente, até colocar o teu trabalho dessa forma sustentável, né, como um exercício aí para a gente começar a ver que uma universidade
mais que tudo precisa ser sustentável como um exemplo, né, para todo o resto. É complexo, né? Eu acho que tem essa complexidade, a gente não pode analisar as coisas separadas. E eu acho que um pouco isso que eu falei mostra, talvez, esse conceito, né, de sustentável de tudo aquilo que a gente faz, né? A gente, aqui, pelo menos, e em várias outras instituições, a gente fala muito de inovações, né? De usar a inovação a nosso favor. Em termos de profissional, digamos assim, nós estamos utilizando uma estrutura que a gente precisa ser eficiente, e muitas pessoas são. Eu me considero muito eficiente porque me dedico muito, trabalho muito, faço várias coisas ao mesmo tempo. No básico principal, a gente tem a questão do ensino, da formação das pessoas, do gerar oportunidades. Então, quanto mais oportunidade... A parte social completamente coberta aí, né, quando você fala Talvez da parte... ela seja mais fácil, porque ela digamos, a obrigação primária que a gente tem. Agora, a partir do momento que eu estou buscando melhorar parâmetros econômicos e de qualidade da nossa agroindústria através dos projetos, ou então visitando as empresas para que a gente reduza custo, melhore qualidade, participando junto com eles, né, todas essas atividades de extensão, que na verdade ligando os meus orientados a trabalhar com isso, porque a gente já faz um dois em um, né? E a outra questão, a própria questão ambiental, ela é talvez aquilo que nós estamos sendo mais cobrados atualmente, que no passado talvez não era tanto, porque se focava muito nas outras coisas, mas como que nós estamos servindo de exemplo, né? O que a gente está desenvolvendo para esse mundo que fica e que cada vez mais tem alterações, talvez como que a gente está adaptando isso que a gente está fazendo. Aqui a gente tem uma facilidade muito grande em termos de área, das pessoas que trabalham conosco, disponíveis, das cobranças ambientais que a gente tem, que são bem intensas, e não tem como a gente não se adaptar a isso. Ao mesmo tempo, já tem as questões de ética, né, e comitês de uso de animais que cada vez mais estão sendo cobrados. Eu não consigo fazer nada sem respeitar esse parâmetro que é primário, mas que hoje em dia nos cobram muito mais. Então, acho que é muito de tudo isso que está bem alinhado. E eu trabalho sozinha, por exemplo, eu faço as minhas pesquisas sozinha com meus alunos, mas a partir do momento que eu vejo eles evoluindo, crescendo, saindo, alcançando aquilo que eles desejam, eu me sinto também com uma missão cumprida, assim, de que está valendo a pena, e que ter a indústria próximos, na verdade, só está ajudando eles a saírem melhor, ou melhorarem, nem que seja pessoalmente, né? Se tecnicamente não for muito o caso, pessoalmente eles estão melhores. Não, e acho que a própria agroindústria também, né, quando a gente fala da agroindústria, todos os setores, né, tanto o que produz o animal, o que produz matéria-prima, o que produz toda a parte, né, que está associada a isso, né? Eles também precisam de bons profissionais, e que está cada vez assim, que você já os coloca, e também, além deles precisarem de bons profissionais, eu acho que tem um outro ponto aqui, que quando o profissional quando a agroindústria está sendo avaliada por você, porque ela está sendo avaliada, quando ela se submete a algum tipo de trabalho contigo, ela está sendo avaliada por você. É uma forma também de fazer um crivo de sustentabilidade nesse processo também, né? Porque sendo avaliada por você, tem vários critérios específicos aqui que fazem bastante diferença. Como você disse, assim, teve um produto que foi registrado com a tua avaliação técnica. Então, assim, não é chegar e registrar com qualquer coisa, né? Então, acho que esse ponto de a universidade, em trabalhando com a indústria, também avaliá-la, que é uma coisa que as pessoas não percebem também, né? Que existe essa avaliação. Você tem
quanto que é a tua procura aí por empresas, né? E você avaliando todas elas no final, também consegue estabelecer uma régua, né? Um patamar aí para que elas queiram chegar. E buscar alternativas, talvez, e que as coisas elas tenham relação, né? E eu acho que isso você que trabalha, né, tem mais os conceitos e trabalha mais com sustentabilidade, sabe que eu não posso considerar as coisas isoladas, né? Só uma empresa, só uma atividade, só uma produção, só um aditivo. É lógico que a gente sempre está, aos poucos, assim, tentando melhorar algo que a gente já faz bem, né? A gente faz bem o nosso trabalho, mas a gente está sempre buscando, talvez, explicações mais aprofundadas, um entendimento melhor dos funcionamentos, né? Composição de ingredientes, outros ingredientes, as próprias tecnologias que eu falei, que surgem, que a gente vai utilizando, com esse objetivo comum de não só uma área específica a gente fazer uma melhoria, mas de forma que eu estou considerando, tentando considerar o máximo que eu tenho condições de considerar, né? E como é que você está vendo a indústria? Como é que você está aí no mercado? Está fazendo a tua linha de pesquisa, né? Que você já comentou um pouquinho sobre ela, mas assim, como que você vê o futuro dessa indústria? Quais são as linhas de pesquisa assim, aonde você gostaria e vai pôr muito mais teu esforço, né? Tanto acadêmico como cientista, como, enfim. Eu acho que eu vejo a indústria atualmente talvez mais interessada, tem vários aspectos, né? Mas um deles é em aprofundar entendimento das coisas. Chegar e dizer assim, é assim porque precisa ser assim, não convence mais ninguém. A gente tem, né, de todos os profissionais a necessidade de levar explicações técnicas, cálculos, valores, né, que mostrem que economicamente, ambientalmente, isso está valendo a pena executar esse tipo de atividade. Então, esse interesse muito grande a gente observa. Ao mesmo tempo, também, desenvolver, e eu vejo a indústria talvez mais próxima de nós. Eu vejo o pessoal das agroindústrias se esforçando bastante e percebendo que não só as instituições de pesquisa, mas as universidades, porque muitas vezes, por mais que eles vão fazer uma avaliação, pegando na minha área de nutrição, nas suas próprias granjas experimentais, eles precisam ter algo que diga para eles que realmente está valendo a pena fazer aquilo. E eu vejo eles buscando mais, talvez profissionais como eu, que tenham algum domínio de alguma área que eles talvez não têm nas empresas, para ajudar e para crescer junto, de forma bem transparente, dizer assim, a gente está precisando desse conhecimento técnico que você tem. É lógico que todo ano a gente tem os assuntos que são as demandas do momento, né? Então, a cada 2, 3 anos surgem aqueles assuntos, e aí a gente passa para outro, né? Pegar o exemplo da miopatia, depois a gente passou a falar muito mais em saúde intestinal, a gente passa a ter muito mais análises rápidas que nos dão os resultados com muito mais facilidade. A gente vê a nossa agroindústria crescendo e demandando pessoas a todo momento, mas eu vejo muito daqui já a questão de procurar pessoas que sejam boas naquilo que fazem, e principalmente dando mais valor, talvez, ao aspecto pessoal, né? E isso vem, talvez, das novas gerações em que é algo que a gente faz aqui o tempo todo. Eu preciso ter os meus colaboradores engajados, né, no meu projeto, na minha empresa, na minha atividade, senão não vai ter espaço para ele. Então, a questão pessoal está sendo muito valorizada, e é importante a gente falar que a gente está falando de avicultura, mas a gente cai sempre na questão pessoal, e a questão de melhorias de metodologias, de avaliações, de técnicas, né? De buscar mais informações e não se contentar com aquilo que é pouco, porque o detalhe representa muito para nós. A gente tem
várias pessoas envolvidas, né? Não é só a carne, o ovo, o produto final que vai ter uma série de exigências, é aquilo que todo mundo está fazendo até chegar lá no produtor, é o ingrediente que a gente está fornecendo para o produtor. Então, as empresas estão sendo muito exigentes e isso, para nós, é muito bom em termos de resultados que façam sentido, mas a partir de projetos bem executados, né? Eu vou trabalhar com nutrição, eu preciso garantir mistura, um exemplo, né? O básico, análise dos ingredientes, que eu estou fazendo isso bem feito, processamento da ração, então participar e acompanhar para que eu não tenha a menor dúvida que aquele resultado aconteceu, para que eu minimize o erro, e eu vejo as empresas muito interessadas nisso, e a partir do momento que o teu trabalho é feito com dedicação, que você acompanha isso e que os teus resultados eles são muito consistentes, a nossa agroindústria ela está interessada nisso também, ela quer resultados confiáveis. Então eu vou seguir e vejo um caminho muito grande, principalmente em avaliação de ingredientes nesse ramo da nutrição, e expandindo isso muito para aquilo que eu comecei lá a trabalhar, principalmente a área de matrizes, que tem uma deficiência muito grande. Então, eu acho que essa área ela precisa ser mais valorizada, né? E por mais que não é barato fazer pesquisa, a gente precisa que elas também sejam avaliadas, porque é muito aquilo, eu não vou considerar uma área só, eu preciso considerar o máximo que eu puder e ter pessoas que trabalhem com isso atende às demandas que a agroindústria tem. Vi muito essa demanda nos últimos anos, e todas as outras que oscilam, né, mas que várias delas se mantêm, por exemplo, novos aditivos eubióticos, relação de saúde intestinal com nutrição, tudo isso vai continuar sempre, né, sendo pauta para nós, e a gente sempre vai precisar desenvolver isso e continuar trabalhando com isso, porque resolve problemas que a indústria tem, né. Hoje eu estava aqui num evento onde estava se comentando muito a questão de alternativa para proteína, né? Alternativa para soja. Você acredita que o Brasil é um grande produtor de soja, essa é a base, né, de tudo, mas estando na Europa eles estão sofrendo bastante pressão por essa questão do uso da soja. Você vê isso como algo importante para o Brasil, que ele tenha que realmente de repente, assim, começar a pensar em alternativas, ou ele está no berço esplêndido mesmo, aí a gente está deitado num berço esplêndido e pode ficar tranquilo fazendo as nossas pesquisas com o básico que está sendo usado agora? Eu acho que as opiniões elas são diversas, né? E talvez tenha um pouco disso que eu comentei, que não é só o agora, né? É o que vem pela frente, não é a nossa indústria isolada, porque isso acho que está bem claro para nós que aquilo que está acontecendo em uma determinada outra região do mundo exerce influência sobre aquilo que a gente faz. Então, talvez se agora, num determinado momento, a gente pense que essa ameaça, digamos assim, ela não existe, talvez daqui a pouco ela vai passar a existir. E é muito isso, é aquela questão de nutrição básica, né, de conhecimento dos ingredientes disponíveis em determinadas regiões e entender que ok, ninguém precisa utilizar todos os mesmos, né. Talvez uma dificuldade que a gente tenha também é desenvolver o mercado regional, né. Às vezes a gente vai ali, viaja, grandes empresas, agroindústrias e o que eu tenho aqui disponível regionalmente, que está indo fora, que está virando um resíduo, será que eu consigo melhorar o aproveitamento? E de fato a gente vê muitas pessoas indo a fundo, né, em soja, em farelo e buscando formas de melhorar também a utilização de algo que, comparado com outros ingredientes, já tem um padrão bom de utilização. Então a gente está
fazendo algo que eu acho que na nutrição e uso de aditivos é muito bonito, né? Que é melhorar o aproveitamento daquilo que o animal vai consumir, né? Então, se eu sou mais eficiente em aproveitar aquilo que eu tô produzindo para fornecer nas dietas, consequentemente, eu estou tendo benefícios de tudo isso. Então, dadas as diferentes opiniões, eu acho que a gente não pode só olhar para o que acontece agora e muito centralizado naquilo que está acontecendo só no meu país ou na região, sem entender que os reflexos de tudo aquilo que acontece, né, globalmente também. É porque a produção animal, né, a produção de frango especificamente, ela é muito, muito global, né? O que você produz no Brasil está sendo consumido hoje em vários países do mundo, então tem um efeito muito grande. Então, talvez para a gente pensar em manter o que já está ganhando, né? Time que já está ganhando é sempre o mais fácil, mas cada vez mais o consumidor. E eu sempre tenho cuidado em falar o consumidor quando a gente fala, porque é um consumidor, ele começa a colocar algumas dúvidas e fazer algumas exigências, mas às vezes ele não sabe o que ele está exigindo realmente, né? E eu não sei, assim, quando eu estava na posição da universidade, fazia pesquisa, eu acho que eu pequei um pouco de não olhar esse lado, não sei como é que você vê, né? Que nem o consumidor disse assim, quando era antibiótico tudo bem, para mim era muito claro, né? Como veterinária e tendo feito farmacologia, eu obviamente tinha uma noção de que o uso de antibióticos sempre tinha que ser mais racional. Então isso para mim foi bastante fácil de integrar, né? Uma solicitação do consumidor que a gente, de certa forma, ajudou a modificar e que hoje, pelo menos no Brasil, a gente praticamente nem usa antibiótico na produção de aves, né, como promotor de crescimento. Mas, assim, outras exigências do consumidor, né, como a questão do orgânico, né, o esclarecimento do quanto o orgânico realmente é sustentável, do ponto de vista nutricional e ambiental, né? Não sei se você pode falar um pouco disso como nutricionista que você é, porque às vezes assim, o consumidor diz, não, eu quero orgânico porque ele é mais sustentável, né? Ele me traz, eu quero salvar o planeta e vou começar a comer orgânico. Não sei se você tem alguma mensagem para os nossos seguidores em relação a essa visão que às vezes assim, tem visões do consumidor que são muito boas e que a gente tem que seguir, que é o caso do antibiótico, né? Quando começou essa pressão, eu fui uma grande defensora dessa posição de que a gente tinha que fazer. Agora tem outras, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Não sei se você quer falar um pouquinho da visão nutricional e impacto ambiental da criação orgânica. Às vezes as pessoas não pensam nisso de uma forma racional, né? Eu acho que eu fico feliz que a gente está começando a falar mais sobre isso e calcular, de certa forma, um pouco essas coisas, partindo do princípio, um pouco disso que eu falei, se o meu animal ele é mais eficiente em aproveitar aquilo que eu estou produzindo, que eu estou demandando terras, trabalho, energia para produzir, e que eu consigo produzir ele de forma mais eficiente, com menos tempo e também com qualidade. A gente já pode partir do princípio que eu tenho informações talvez simples que me indiquem que eu estou tendo uma produção que está gerando menos, né, resíduos, digamos assim. Então, a questão do quanto que eu preciso para produzir, né? Tudo aquilo que foi envolvido para produzir cada quilo de animal e quanto tempo eu demorei e a área que eu precisei para produzir, eu acho que eu fico feliz que então, eu vejo isso, pelo menos hoje em dia, de uma forma mais clara do que alguns anos atrás, que isso tudo era muito... Estava meio que numa nuvem, assim, que a gente não conseguia separar as coisas. E os consumidores, eles são diversos, então, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que, assim como aquilo que a gente produz e que a gente comercializa, exporta,
tem uma diversidade muito grande de cortes e produtos, a gente vai ter um consumidor diverso, né? A gente está no Brasil, a gente produz muita coisa, né? E entender que, ok, eu vou ter consumidores que vão exigir produtos diferentes e que vão estar interessados e que a gente vai precisar atender a demanda deles, porque isso é muito gigante, né? Então, a nossa indústria, ela se prepara, ela atende, ela registra, ela passa lá pelas vistorias, ela vai indo atendendo esses mercados todos, né? E assim, em relação a... Você, quando começou a falar da sua vida, você falou assim, eu sempre me vi como uma pesquisadora e não como uma professora. E eu tenho certeza que um monte de gente que está nos ouvindo não sabe a diferença de ser pesquisador e professor, porque assim, no universo do Brasil, principalmente, eu, assim, quando eu entrei na universidade, para mim era tudo meio que o professor e o pesquisador era tudo igual. Então, será que você consegue esclarecer, assim, por que você teve dúvida entre ser professor e ser pesquisador, sendo que para muita gente disse, nossa, mas isso é a mesma coisa, assim, até por questão conceitual, né, para o pessoal que está ouvindo a gente. Sim, eu acho que talvez a parte dos nossos, aqui no Brasil, né, como funciona, as nossas carreiras, elas são muito mais direcionadas a gente obrigatoriamente ter uma carga horária X que a gente deve cumprir em sala de aula nas nossas graduações. Se a gente tem publicação científica, potencial, trabalha de forma a atender outras métricas, né? A gente passa a também orientar alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado e junto vem também aulas de pós-graduação, então a gente fica muito tempo tendo uma obrigação de estar na universidade como professor com as nossas disciplinas, avicultura, nutrição, várias outras, mestrado, doutorado, graduação. E aqui no Brasil a gente precisa, talvez, digamos assim, pedir permissão para que a gente consiga executar as nossas atividades de extensão fora da universidade. E isso, na verdade, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, porque para mim, desde que eu comecei a falar no início, a pesquisa sozinha ela não faz sentido, a aula, a disciplina sozinha não faz sentido, porque a gente está pensando que está fora daqui, né? Não que está dentro da universidade. Então, o pesquisador, ele vai, além de, aqui no Brasil, nas nossas universidades, além de ele se envolver com essas disciplinas obrigatórias que ele tem para ele vai realizar atividades de pesquisa, de preferência, que sejam aplicáveis, de excelência, ele vai dedicar o tempo dele a fazer isso, e a gente precisa, muitas vezes, encontrar maneiras de conseguir fazer isso de forma eficiente. Além das atividades de extensão fora das universidades, por exemplo, junto com as nossas agroindústrias, junto com as nossas empresas. Então, o que para mim era difícil no início, né? Primeiro, eu percebi, eu sabia que aqui eu conseguiria trabalhar com todas as empresas, né? Então, não somente com uma determinada empresa, eu poderia trabalhar com todas essas empresas diferentes. Mas eu ficava num dilema assim, mas se eu tivesse fora daqui, trabalhando como pesquisadora, que eu gostava de fazer em uma determinada empresa, trabalhando talvez ou com pesquisa de desenvolvimento, ou mesmo aplicada na área da nutrição, o meu salário poderia ser maior, eu não ia precisar ter essa carga horária das disciplinas, várias questões que eu acho que faz parte da gente, a gente precisa de um certo tempo para entender, e é o reflexo também para as pessoas, eu preciso de um tempo para ver quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Então, eu tinha elementos que me ajudavam muito, me comunicava bem, eu tinha muita didática, eu conseguia explicar as coisas, gostava muito de trabalhar, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de desenvolver coisas novas, pensar à frente e não ter talvez essa obrigatoriedade de precisar estar com essa determinada turma para que a minha pesquisa acontecesse. Então, eu acho que com o tempo eu fui organizando um pouco melhor as coisas e vendo esse crescimento
dos profissionais que a gente está formando, que nos motiva, e ao mesmo tempo, talvez, olhando com carinho aquelas minhas habilidades, né? Aquelas minhas características positivas, as minhas qualidades, e não pensando só, né? Vou ter que fazer isso, talvez eu não faça bem, ou então não é aqui que eu gostaria de estar, eu queria estar em outro lugar. Então, acho que a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo muito, e o pesquisador, ele precisa conectar tudo, né? Ele precisa de pessoas para trabalhar com ele, e ele precisa, na nossa área, né, não estar sozinho, crescer os horizontes, assim, e ter pessoas trabalhando com ele. E quais são os principais desafios da professora Catarina hoje? Eu acho que eles estão talvez mais resolvidos, digamos assim. A gente sempre tem uma luta muito grande, que é ter estrutura para trabalhar, né? Atrair recursos, ver como as coisas vão ficar mais para frente. Então, eu vivo um momento assim que eu me encaixei muito bem em relação a várias coisas, e que eu entendo muito, talvez, essa minha função, e atraio pessoas parecidas comigo, trabalhadoras, né, que querem crescer, querem trabalhar. Então, em termos dessa parte que era um desafio, hoje em dia ela já não é mais, né? Está muito bem resolvido. E eu acho que a questão é atrair mais projetos e oportunidades, não só para mim, mas também que sejam úteis para um grupo de trabalho, que a gente tenha estrutura local para desenvolver essas atividades que são tão demandadas, né, pelas nossas indústrias, e que a gente siga com a mesma excelência. Então, o desafio é manter um nível, um padrão que é alto, e eu preciso manter a qualidade desse trabalho que a gente executa. Não é nada assim extremamente difícil de fazer, são desafios assim que a gente vai lutando, cada ano a gente vai conseguindo, demanda tempo, as coisas funcionam de forma lenta, né, nas universidades, mas é a questão de não desistir, de seguir lutando para alcançar aquilo que a gente quer. Muito bom. E agora a gente já está chegando no final aqui, quase 50 minutos de conversa. Como você disse no começo, a gente fala, e quando vê, o tempo passou muito rápido, né? Não só no podcast, mas na vida, né? Uhum. Então, pensando nisso, eu queria deixar esse espaço aqui para você deixar a mensagem para os nossos seguidores, para o pessoal que está aí com a gente todo esse tempo. Qual a mensagem sua, mensagem final aí para todo mundo que está nos ouvindo? Eu acho que eu tenho que fazer novamente um agradecimento, né, por todos caminharem conosco, se interessarem, divulgarem, participarem, né, todas as pessoas envolvidas. Nós, quando aceitamos esse projeto, a gente estava em busca também de algo diferente, que a gente gostou de fazer e gosta de fazer, então a gente também se dedica a isso, da forma que a gente se dedica a outras coisas. Então, agradecer a todos os convidados, agradecer a todas as pessoas que nos acompanham, que aproveitam, que nos encontram e falam que estão acompanhando, e que dão sugestões, refletem aquilo que a gente conversou. E desejar que esse nosso projeto também tenha vida longa, que a gente possa continuar de alguma forma influenciando, gerando conteúdo, influenciando a vida das pessoas interessadas nesse material que a gente produz, e que a gente continue produzindo isso com qualidade. Muito obrigada por tudo nessa nossa conversa de hoje, e obrigada às pessoas que nos acompanham sempre, eu sempre agradeço. Sim, muito obrigada para todo mundo que está aí. Muito obrigada a você, Catarina, pelo seu tempo, pelas palavras, pelo que você trouxe aqui para a gente hoje, das dificuldades e das delícias de ser professora, de ser pesquisadora, né? E uma profissional de excelência, como você bem pontuou aí. Muito obrigada. E para quem está em casa, eu agradeço, né? Faço minhas palavras da professora Catarina, agradeço por esses 100 episódios aí de sucesso, de informação, né? A todo o pessoal do Wise Natics que tem feito esse trabalho aí com a gente.
E a gente fica para a próxima aí, esperando vocês, nos seguindo, nos acompanhando. Tanto eu como a professora Catarina vão continuar aí entrevistando as pessoas e espero trazendo conteúdos de qualidade para todo mundo que está nos ouvindo. Então, até a próxima!